E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro aqui nosso curso de Direito do Trabalho. Esse vídeo, especificamente, eu resolvi gravar como se fosse uma faixa bônus aqui, para fazer uma explicação bem caprichadinha para vocês. Eu já, em duas aulas passadas, pelo menos, eu acabei dizendo para vocês da existência de uma tal de sentença normativa, e eu dizia, mais para frente eu explico para vocês o que que é, mais para frente eu explico para vocês o que que é. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o quadro. E acho que está na hora de eu explicar para vocês, então, o que que é essa tal de sentença normativa, que apareceu na aula passada, quando eu falei do subprincípio da norma mais favorável, e vai aparecer na próxima aula, quando eu falar do subprincípio da condição mais benéfica. Então, melhor que vocês já tenham esse conceito para que possam administrar melhor, entender do que nós estamos falando, né? Fica chato falando, depois eu falo e nunca fala, né? Então, vamos lá. Explicar para vocês o que que é a sentença normativa. É um tipo de decisão proferida pela Justiça do Trabalho numa situação específica. No exercício de uma competência que a Justiça do Trabalho tem, de um poder conferido à Justiça do Trabalho, chamado de poder normativo. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Ele decorre das atribuições, das competências disciplinadas na Constituição Federal para a Justiça do Trabalho. Então, eu separei aqui para compartilhar com vocês o artigo 114 da Constituição Federal, já abriu aqui, eu já separei bonitinho para vocês. Ele está lá no título 4 da Constituição Federal, né, no SLT, Organização dos Poderes, capítulo 3, Poder Judiciário, seção 5, TST, Tribunal Superior do Trabalho, e TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. E a partir daí, o artigo 114 começa a elencar as competências da Justiça do Trabalho. Olha ali, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Quais são as matérias que são apreciadas, né, que são de competência da Justiça do Trabalho? As ações oriundas da relação de trabalho, todas as relações de trabalho. Até 2005, esse artigo falava ações entre empregado e empregador. Aí a Justiça do Trabalho só julgava questões envolvendo quem trabalhava com vínculo empregatício. Com a expressão relação de trabalho, que é mais ampla, é um gênero que tem como uma de suas espécies a relação de emprego, como nós já vimos também em aulas passadas, a Justiça do Trabalho passou a julgar trabalhadores autônomos, representantes comerciais e outras situações não necessariamente envolvendo empregados com vínculo empregatício. Muito bem. Ações oriundas da relação de trabalho abrangindo os entes de direito público, externo, administração pública. Esse trecho está suspenso por uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade há anos que está tramitando lá no STF, desde quando a competência aqui mudou. Então, a Justiça do Trabalho ainda, e eu não sei se um dia terá, competência, ainda não tem, e eu não sei se um dia terá, competência para julgar processos de servidores públicos estatutários contra, né, em face de municípios, estados ou da União. Quando o empregado é público, ou seja, alguém que trabalha para a prefeitura no regime seletista, regido pela CLT, a Justiça do Trabalho é competente, mas não quando o servidor é estatutário, ok? Também a Justiça do Trabalho julga ações que envolvam o exercício do direito de greve. Normalmente, essas discussões são feitas em ações coletivas de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, não passam pela Vara do Trabalho. Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Ou seja, tem sindicato no polo, matéria, né, envolvendo ali representação, um sindicato entende que representa uma categoria, o outro também, nós vamos ter que decidir. Ou o sindicato com os trabalhadores entendendo que não tem que pagar determinada contribuição e assim sucessivamente, são todas julgadas na Justiça do Trabalho. Novidade, porque antigamente, quando a Justiça do Trabalho só julgava a relação de emprego,
entre os sindicatos e seus representados, ou entre sindicatos, não há relação de emprego, né? Então, é uma matéria que não era afeta a Justiça do Trabalho. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição. Muito raro o habeas corpus hoje em dia, até porque o juiz praticamente não tem mais, salvo por desacato, depositário infiel já não prende mais. Então, a questão de liberdade, né, pouco se trata. Habeas data também muito raro. Mandado de segurança mais comum contra atos, né, em relação aos quais não cabe recurso. E na Justiça do Trabalho o processo ele não tem, por exemplo, os agravos para as decisões interlocutórias, resta a via de mandado de segurança em muitos casos. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 2 juízes acham que são competentes para julgar uma ação, ou 2 juízes entendem que nenhum deles é competente, tem que resolver quem vai ser o competente para julgar. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Aqui nós estamos falando, por exemplo, dos pedidos de pensão vitalícia e dano moral de alguém que se acidenta no trabalho, que adoece no trabalho, as ações acidentárias e de doença ocupacional. Ou ainda as ações da viúva e dos filhos órfãos de um trabalhador que morre num acidente, entre eles e a empresa, entre os herdeiros e a empresa, a viúva e a empresa, nunca houve relação sequer de trabalho, essas pessoas não trabalhavam lá. Mas o pai, marido falecido, sim, e como decorre desse acidente do trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para julgar essas ações. Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Basicamente, né, as multas que os auditores fiscais do trabalho impõem às empresas, e elas entendendo que o auditor fiscal interpretou equivocadamente alguma norma, querendo anular a multa, ajuiza uma ação que vai tramitar na Justiça do Trabalho. Execução de ofício de contribuições sociais, previdenciárias, né? E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Ou seja, tudo que decorre da relação de trabalho, em regra, deve ser de competência da Justiça do Trabalho. Aí, agora nós vamos chegar no ponto em que o poder normativo da Justiça do Trabalho e a tal de sentença normativa vão surgir. Diz o parágrafo 1º do artigo 114 da Constituição. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. O que ele quer dizer com frustrada a negociação coletiva? Nós bem sabemos que quem representa os trabalhadores para negociar coletivamente, por força da Constituição de 88 também, é o sindicato. O sindicato é quem fala em nome dos trabalhadores, e sabemos também que quando o sindicato dos trabalhadores negocia com um outro sindicato e chegam a um acordo e a um consenso em relação a determinadas regras para reger a categoria num determinado período, eles celebram uma convenção coletiva de trabalho. Quando esse sindicato está negociando com a empresa, ou com uma empresa, ou com algumas empresas, ele está negociando, e se chegam a um consenso e conseguem estabelecer algumas cláusulas por escrito ali, eles estarão celebrando um acordo coletivo de trabalho. Agora a questão é a seguinte: vamos imaginar uma categoria que está na sua data base, que é aquele dia e mês especificado para renovar, negociar um novo salário, um novo piso para a categoria, novas condições. E a empresa ou o sindicato, os sindicatos ou o sindicato e a empresa não conseguem dialogar, não conseguem chegar a um consenso. Tempo de pandemia, o sindicato quer 10% de aumento, a empresa fala que está pensando até em diminuir o salário, que dizer de aumentar, e chega um momento em que a negociação não avança, a negociação emperra e nenhuma parte consegue ceder, avançar, fica parado. Ou seja, o objetivo era celebrar uma convenção coletiva, o objetivo era celebrar um acordo. Só que, nesse momento, as partes não estão conseguindo se ajustar por elas mesmas, não estão conseguindo a autocomposição. Eles vão precisar da intervenção de um terceiro.
alguém terá que vir para auxiliar as partes numa aproximação para tentar chegar numa solução. Entendem? E aí nós vamos buscar uma heterocomposição, porque aí já não são mais somente as partes envolvidas, um terceiro, que não vai ser o titular dos direitos ali consagrados e nem aquele que terá a obrigação de cumprir as obrigações, né? Com as obrigações estabelecidas, ele virá tão somente para tentar buscar a aproximação das partes para que elas cheguem numa solução. O parágrafo 1º prevê que, se as partes não estão conseguindo mais conversar, elas podem eleger um árbitro. Então, a via arbitral, a arbitragem é a primeira opção que o Constituinte de 88 deu para aquela categoria que não está conseguindo desenvolver, avançar numa negociação coletiva. Porque a gente tem que resolver, tem que definir qual é o piso, tem que definir se vai ter um adicional de hora extra diferente, se vai ter alguma estabilidade que não prevista na lei, tudo aquilo que normalmente aparece numa convenção ou num acordo coletivo. Pois bem, sabemos que no Brasil a arbitragem, né, a via arbitral não é uma via muito prestigiada. Então eu não consigo negociar, e eu também não tenho um árbitro da minha confiança e não vou querer trilhar a via da arbitragem. E aí? Como é que faz? O parágrafo 2º traz uma outra solução. Vamos lá? Deixa eu só abaixar aqui para eu não ficar em cima do texto. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, não está negociando mais, ou a arbitragem, também não quer arbitragem, e aí? Não vai sair nada, a categoria vai ficar sem nenhuma previsão. Se for desse jeito, fica fácil, inclusive, para o empregador, né? Basta não negociar, que ele nunca mais vai dar aumento para ninguém, não vai negociar nada além dos direitos previstos em lei, né? Aquela categoria não vai ter nada diferente em benefício dela. Essa inércia, ela não é permitida na lei. O parágrafo 2º prevê: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, olha só o movimento. O sindicato procura o outro sindicato para negociar, não sai nada. Procura a empresa para negociar, não sai nada. Ele fala, poxa vida, eu preciso resolver o problema aqui dos meus representados, dos trabalhadores da minha categoria. Não queremos arbitragem. Ele vai ajuizar uma ação chamada dissídio coletivo. Esse é o nome da ação, dissídio coletivo. A categoria estará em dissídio. Dissídio tem essa ideia de choque, de conflito, ok? No dia a dia do mundo do trabalho, a palavra dissídio ela é utilizada no sentido equivocado. Mesmo quando as partes celebram um acordo ou uma convenção e, por exemplo, estabelecem lá um novo piso para a categoria, o pessoal costuma falar, quando vem aumento, né, na database, fala saiu o dissídio da categoria, mas isso não tem um sentido técnico jurídico, porque, na verdade, se foi por acordo ou por convenção, foi negociada a solução, então não houve dissídio. O dissídio propriamente dito é só quando as partes não conseguem resolver e procuram a Justiça do Trabalho para que ela dê a solução. Esta ação, dissídio coletivo, ela é de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Então, se uma empresa aqui de São José, um sindicato aqui de São José, percebem que a negociação está emperrada e querem ajuizar um dissídio coletivo, eles não vão ajuizar a ação aqui no Fórum Trabalhista São José. Vão lá para Campinas, no Tribunal Regional do Trabalho. Vocês ouvem falar muito disso em época que tem greve. O dissídio de greve, que é uma espécie também de um dissídio coletivo, mas não especificamente nessa situação aqui que nós estamos tratando, mas é uma ação específica que trata, né, do direito de greve, também é de competência originária lá do tribunal e é apreciado pela seção de dissídios coletivos, né, que é a SDC, que é um órgão do tribunal específico para lidar com essas questões. Pois bem, então ajuiza-se o dissídio coletivo. O que se pretende com o dissídio coletivo? Que o tribunal estabeleça as condições que vão valer para aquela categoria
para o período que sucede ali o da vigência de uma norma coletiva que está vencendo, de um acordo ou de uma convenção que estão vencendo, e eu preciso de novas condições. E olha que interessante, então o tribunal ele vem não para avaliar um caso concreto e dizer se a lei confere ou não confere o direito pleiteado, se o autor tem ou não tem razão, se a ação é ou não procedente. Nesse caso, a Justiça do Trabalho ela vai substituir as partes que deveriam estar negociando. E olha que decisão estranha, porque o judiciário vai estabelecer qual é o piso salarial daquela categoria. Para tanto, inclusive, conta com apoio técnico o consultor econômico do TRT da 15ª, inclusive aqui de São José, muitos de vocês o conhecem, o Dr. Koga, é quem chega para o juiz que vai julgar a questão e para a turma, né, um colegiado, e diz, olha, essa categoria, o mercado dela está assim, a empresa teve resultado X de lucro, prejuízo, para que ele possa dar algum subsídio para dizer quanto de aumento eu posso dar para essa categoria, né? Só que é uma fixação de uma regra geral. Assim como nós vamos verificar se vamos conceder um adicional de horas extras maior que 50%, uma estabilidade para quem está voltando de férias, coisas que não estão na lei. O tribunal, nesse momento, ele está como se estivesse legislando, criando direitos que são gerais e abstratos, são para os trabalhadores daquela categoria e, portanto, o tribunal está ditando normas. Como qualquer cláusula de acordo ou convenção coletiva que as partes não conseguiram celebrar, quem vai estipular essas cláusulas é o tribunal, conferindo ou não alguns direitos para os trabalhadores. Vejam que é muito diferente, é uma função atípica do judiciário, que nesse caso não está julgando um caso concreto, mas criando normas. E porque está criando normas, é que se diz que a Justiça do Trabalho, quando julga um dissídio coletivo, ela o faz no exercício de um poder normativo, né? Poder de fazer normas, poder normativo da Justiça do Trabalho. Muito bem. As partes são ouvidas, o tribunal vai decidir quais serão as condições para aquela categoria, para aquele biênio, para o próximo biênio. A decisão do dissídio coletivo é que leva o nome de sentença normativa. Nosso objetivo hoje, nesse momento, era explicar o que é uma sentença normativa. Chegamos no ponto. Sentença normativa é o nome que se dá à decisão da ação de dissídio coletivo. E a ação de dissídio coletivo é aquela ação de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, ajuizada quando as partes não conseguem celebrar um acordo ou uma convenção. E o tribunal é que vai dizer quais serão as condições válidas para aquela categoria por um determinado período. Olha que interessante. Em primeiro lugar, é uma decisão lá do tribunal e não tem nome de acórdão. Ela se chama sentença. Por quê? Porque é uma ação de competência originária do tribunal. Ela começou no tribunal. A primeira decisão desta ação é a sentença normativa, porque a ação já começou lá no tribunal e é a primeira decisão que ele está dando no processo. Então é uma sentença e não um acórdão. Olha que interessante. Só que não é uma simples sentença. Ela é uma sentença normativa. Por que normativa? Porque ela não diz se A ou B tem ou não o direito e se a ação deles é procedente ou não, mas vem para ditar normas para a categoria. Ditar normas que vão valer para aquela categoria em substituição ao acordo ou convenção coletiva frustrados. Olha que interessante. Então, a sentença, que é uma decisão do tribunal, mas chama sentença e não acórdão, ela é normativa porque ela não diz se a ação é procedente ou não, mas ela dita, cria direitos, normatiza, né? Cria normas mesmo, piso, estabilidades adicionais, auxílio creche, se vai ter 14º salário, enfim, o tribunal vai dizer o que vai valer para aquela categoria. Então, por isso que, além de ser uma decisão, ela tem assim, adjetivo normativo, é uma sentença normativa.
Curiosamente, como ela substitui um acordo ou uma convenção, né, ela é subsidiariamente a forma de resolver o conflito coletivo existente naquela categoria, assim como acordos e convenções, essa sentença normativa ela tem prazo de validade. Olha que interessante, uma decisão judicial com prazo de validade. Essa sentença normativa ela poderá valer por no máximo 2 anos. E vejam aqui que, né, tem que ser respeitadas as disposições mínimas legais e de proteção ao trabalho e as convencionadas anteriormente. Então, o tribunal acaba se inspirando em negociações anteriores para poder decidir o conflito ali insuperável pela via negociada e que é levado à apreciação da Justiça do Trabalho. Pois bem, então, sentença normativa é isso. Sentença normativa é a decisão do dissídio coletivo. Ação de competência originária do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, que é movida quando as partes não conseguem resolver a situação da categoria ou dos trabalhadores de uma empresa pela via negociada, por acordo ou convenção. Por isso, por exemplo, que na aula passada eu falei da súmula 202, que trata da gratificação por tempo de serviço, que não é um direito previsto em lei, e lá dizia que existindo ao mesmo tempo uma gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador, e outra de mesma natureza prevista num acordo coletivo, numa convenção coletiva ou numa sentença normativa. Lá naquela ocasião você ainda não sabia o que era. Acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. São formas de trazer para aquela categoria direitos que não estão exatamente consagrados na lei. Na próxima aula agora, que nós vamos tratar do princípio da condição mais benéfica, também nós vamos referir a sentença normativa, por isso que eu achei interessante fazer essa explicação para vocês. Como nós não estamos em sala de aula, é possível, inclusive, fazer o vídeo e dar como um bônus aí no nosso curso, mas fica então a explicação, espero que tenham compreendido, e eu volto daqui a pouco, então, com a aula de sequência do nosso curso, tratando do princípio da condição mais benéfica. Vamos tirar aqui o compartilhamento e vamos encerrando esse nosso encontro. Até daqui a pouco. Onde é que está o stop aqui? Aqui. Até já.